estar aqui com vocês. Boa tarde, eu sou Milena, de Fortaleza. Já que está sem som, é? Agora. Pronto. Vamos esperar mais um minutinho só, para ver se chega mais alguém. E a gente já vai iniciar o tema. Boa tarde, eu não sei se vocês estavam se apresentando, porque eu entrei, mas tive que sair rapidinho, eu não peguei. Mas eu ouvi alguém se apresentando de Fortaleza e eu sou de Salvador. E estou também empolgada aqui com o curso. Vika, bem-vinda, Vika, bem-vinda. Ana Flávia talvez esteja lá na inscrição, é porque é assim que mais me conhecem, por Vika. Ótimo. Oscar, também do Nordeste. Oi, sim, Salvador também. Bem-vindo, temos sempre uma turma aí do Nordeste que está empolgada em fazer germinar as sementes, né? Que A bom. Bahia é um dos lugares aqui da região, né, onde eu vivo, em Sergipe, que mas eu tenho notado assim, o movimento de hortas comunitárias, o movimento de trabalho coletivo mesmo. Isso é um indicador precioso, né, para a gente. Ivana? Tá sem áudio. Não te escutamos, Ivana. Cláudia está por aqui também. Olá a todos. Bem-vinda, Cláudia. Cláudia participou do nosso curso presencial em Curitiba, que está fazendo um ano hoje, né? Aniversário. Está fazendo um ano, é verdade. Chasque plantou um monte de semente no meu coração e agora eu tive que estar aqui de novo para plantar mais algumas aqui e ver elas germinarem e florescerem. E trocar essas sementes lindas aí. Bem-vinda. Tereza? Oi, boa tarde. Sou aqui de Aracaju, Sergipe. Vizinha? Vizinha. Mora aqui perto de casa. Isso. Bacana. Milena? Bem-vinda. Tá sem áudio. Bom, enquanto ela retoma aí, temos também... Chegou, Milena? Cheguei. Eu sou de Fortaleza e estou animadíssima com esse curso. Quero aprender muito. Fortaleza, que bueno. Bem-vinda, Milena. Vamos aprender e vamos trocar e compartilhar de algumas sementes aí e semanas de mãos na terra. E estamos com Jefferson e o Valtencir aqui. Vocês querem dar uma palavrinha no começo? Boa tarde, galera. Probleminha aqui na câmera, mas tá tudo certo. Salvador, Bahia. Tudo em paz. Bem-vindo. Obrigado. Valtencir? Boa tarde, pessoal. Joia, Valtencir falando. Então, eu estou me organizando aqui. Tudo bem, gente? Eu sou de Juiz de Fora. Estou acabando de me organizar aqui, mas deu para chegar a tempo. Eu cheguei agora da fazenda aqui, então correria louca só. Bem-vindo, Valtencir. Direto de região centro-oeste, né? Clara. Clara está conectando, chegando agora. E
Bom, eu sou o Chaski, bem-vindos aí junto com o Rama, quem falou um pouquinho antes. A gente vai estar conduzindo esse trabalho, né, e esses encontros, né, sobretudo para que a gente crie como se fosse um canteiro, né, um canteiro de pessoas, um canteiro de experiências, para a gente fazer com que essa semente preciosa das hortas urbanas, da agricultura urbana se espalhe cada vez mais. Ah, então, Rama, pode dar uma palavrinha. Eu sou Rama Flores, agora peregrinando, mas a gente mora em Fortaleza, junto com Milena. Temos uma casa comunitária com uma agrofloresta, com um carinho muito grande pelo nosso quintal. Mas a gente vem, eu sou argentino, moramos 10 anos lá no centro da Argentina, em Córdoba, criando uma comunidade que a gente compartilhou uns anos com Chaski juntos lá, no monte, sobrevivendo, viviendo, aprendiendo, comprendendo, deixando e desaprendendo, muito desaprendendo algunos de nuestros hábitos inhumanos, diríamos. Mas estou muito contente de estar aqui. Eu sou agrônomo e tenho mais que agrônomo, eu sou jardineiro. Adoro o jardim, adoro as plantas e tenho, a veces penso que tengo algunas habilidades de falar con las plantas, aunque parece un poco extraño de dizer, mas a veces parece que as plantas me estão falando alguma coisa. Então, por isso quero compartilhar a experiência que a gente tem de trabalho, mas mais de trabalho de falar com plantas, que isso é o que mais adoro. Graças, Rama. Para quem não pode assistir o vídeo de apresentação, faz alguns anos que a gente se conhece e esse primeiro contato nosso foi diretamente na terra. Então, o Rama vivia com sua família nessa comunidade na Argentina e resolvi fazer uma aventura e sair da cidade por um tempo e ter essa experiência de imersão, né? Imersão em um ambiente selvagem, um ambiente onde a gente percebe a natureza viva, interagindo com a gente. E desse primeiro contato foram aí sendo plantadas sementes preciosas, né? Não só sementes na terra mesmo, como sementes de amizade, sementes de convites, né, para fazer com que a vizinhança se aproximasse, para interagir com as crianças de uma forma lúdica, né, junto às plantas e à terra, e tantas outras maravilhas que acontecem, né, quando a gente aceita um convite para aprender diretamente com a terra, né? Então, desses anos aí, que fazem 7 anos já, esse primeiro contato, ficou muito claro que, a partir da linguagem da terra, é possível que a gente semeie no planeta, seja no campo, seja nas cidades, uma nova consciência. Parece um pouco batido a gente falar desse momento atual, né, que a gente vive, mas percebo assim que parece que muita gente não entendeu, né, o que a gente está passando agora. Outras não querem entender de jeito nenhum, porque traz, né, mexe com a nossa estrutura, com o que a gente já conhece desde criança, com a forma como que a gente foi ensinado nas escolas, né? E outras pessoas que entendem o que está acontecendo, mas sentem que não é possível fazer algo para isso mudar. O que estou falando assim do que está acontecendo?
A gente vê uma situação planetária de crise, que aparentemente se demonstra como uma crise sanitária, mas que, na verdade, é a ponta de um iceberg que é imenso, e que tá levando a humanidade a observar as raízes, não só as nossas raízes como ser humano, mas as raízes disso que causou o vírus. Que há muito tempo já está claro que esse sistema de produção baseado na exploração da terra, baseado na objetificação, que é usado cientificamente pelo termo de recursos naturais, já está claro que essa forma implantada pela humanidade não é mais viável, nunca foi viável. Então, passar por uma experiência dessa, na minha visão, é algo muito precioso, porque talvez as nossas gerações passadas não tiveram a oportunidade de ter um chacoalhão assim, de ter um despertar mesmo, um despertar para perceber o que está acontecendo no planeta. Então, a gente inicia assim, com um tom de não deixar passar, sabe? Não deixar passar esse momento e aproveitar. Acho que todos que receberam esse chamado aqui, talvez há um ano atrás mesmo não receberiam, né? Não aceitariam o chamado para fazer encontros online aos domingos, né? Para falar sobre hortas urbanas. E perceber que isso também representa de certa forma, uma quebra no paradigma, né? Quebra de um paradigma de que estamos separados, né? Porque muitas vezes a gente fica com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, imaginando-nos como isolados, não só isolados dentro de apartamentos, dentro de casas, em condomínios, mas especialmente isolados da terra, isolados de Pachamama. Essa palavra Pachamama, ela se refere justamente a observar a terra como uma mãe, observar que existe um equilíbrio natural. Então, começando com esse olhar para vocês, assim, vocês me escutam bem? Estou vendo todos olhando, certo? Estão me enxergando bem também? Eu estou com a internet um pouco instável aqui, mas eu acho que vai dar para tocar, certo? Então, falar rapidamente também sobre a proposta, do curso, o nome Curso Online de Agricultura Urbana. Para a gente escolher essas palavras, é como fazer um plantio também, né? Então, cada palavra dessa traz para vocês algo com que vocês imaginam se deparar. Então, quando a gente fala de curso, normalmente a nossa visão vai para algo estruturado que vai nos conduzir a um caminho para o objetivo que vai se demonstrar, nesse caso de fazer agricultura urbana. Mas eu queria ampliar um pouquinho isso para vocês e mostrar para vocês que essa palavra, ela na nossa intenção, ela demonstra ter uma linguagem para vocês entenderem que é um encontro. Tá? É um encontro e que esse encontro vai se construindo. Vai se construindo a partir das sugestões que a gente vai dar, inspiradas no nosso olhar, inspiradas no nosso trabalho de hoje, e do lado
desse outro lado da tela aí, da experiência de vocês, né? Do que vocês estão sentindo, do que vocês estão vivenciando, um pouquinho do sonho, né? Acho que vocês escreveram na inscrição um pouco do que vocês esperam do curso, e eu queria convidar vocês a ampliar um pouco isso, tá? Para que essa troca de sementes ela aconteça não só de Chasky, de Ramo e dos outros professores, do outro professor que vai participar, né, mas que especialmente vocês sintam-se à vontade para poder compartilhar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo e a intenção, tá, queridos e queridas? Ramo, quer dar uma palavrinha? Acredito muito na vontade de todos nós de dar una pegada. Voy a apagar Chasky só pode desligar. Johnnice, que está saindo um pouquinho de... Quando é que você percebeu que você tinha beisola assim poderosa? Bom, eu acredito na nossa intenção, no nosso propósito, de ir além de uma pequena horta numa varanda, ou em quintal, ou em um pequeno sítio. Eu acredito que todos vocês estão con unas ganas, una intención de ir além de saber cómo se semea alface. Sí, saber semear alface, mas también de nutrir o sonho que o Chasky estaba hablando, ¿no? Un sonho que tenga a ver con una cierta armonía que está perdida y que todos nós queremos para nuestros filhos, para nuestros netos, y de algún jeito, con un acto simple y concreto, porque ter una horta es concreto, no es falação, no es filosofía, es mão na terra, es concreto y es un aporte real. Vos está lidiando, está danzando con a fertilidade, con ciclos, con sementes, con información ancestral, a semente de información ancestral. Então, realmente, a horta, fazer uma horta não é somente resolver o problema de a nossa alimentação, mas ter uma atitude frente à vida, né? Uma proclama, assim se fala em português, uma proclama? Eu quero dizer alguma coisa com uma horta. Quando eu faço uma horta, eu quero dizer, eu quero harmonia na minha casa, na minha vida, a vida de minha família, e quero harmonia no mundo, né? Então, por isso, é muito significativo ter a vontade de todos vocês de aprender a fazer horta, e por isso estou falando, não é somente aprender a fazer alface, a botar e ter uma alface no seu quintal, senão é um caminho que às vezes se mistura poesia com prática, poesia com método, e isso é muito maravilhoso. Então, agradeço a presença de todos vocês e vamos lá a mergulhar. Dale. E por que agricultura urbana? O que a gente sentiu quando escolheu esse nome? Porque faz muita diferença quando a gente vai fazer um plantio na terra, escolher qual semente vai colocar naquela época, naquela lua, para aquele tipo de solo, né, de terra. Então, por que a gente escolheu agricultura urbana? Já que nossas primeiras experiências foram no campo, né, foram nessa comunidade. Então, a gente percebeu, quando a gente começou a propor alguns trabalhos com hortas, que nos últimos anos está existindo um movimento muito forte de pessoas, essas pessoas que estão desenvolvendo uma consciência sobre o plantio, sobre a agroecologia, sobre a relação com toda a vida, começaram a despertar em uma vontade de sair das cidades e ir para o campo.
Eu não sei se vocês perceberam isso, mas nos últimos anos tem acontecido um grande movimento, né, de pessoas com a intenção de ir para uma terra e começar a desenvolver um trabalho lá de horta, de cultivo, que é uma tendência. Por quê? Justamente porque as cidades estão se tornando ambientes cada vez mais difíceis de conviver, né? Pelo tempo, pela poluição, pela quantidade de elementos que influenciam, né, na nossa percepção da vida, né, que acontece naturalmente. E, de um outro lado, tem uma força que faz com que as pessoas permaneçam nas cidades. Para quê? Porque nas cidades são os lugares onde a obtenção de dinheiro, né, de recurso financeiro para se manter, está em maior fluxo. Então, o que isso faz? Isso faz com que se criem grandes conglomerados de pessoas, né, sem um planejamento, sem uma estrutura para poder causar menos impactos para a natureza. Então, esse desequilíbrio que acontece nas cidades, né, desde que começaram as primeiras cidades grandes, esse desequilíbrio tem gerado em muitas das pessoas essa vontade de sair, sabe? Quase que como uma fuga mesmo, né? A gente ouve as pessoas falando muito isso, né? De trabalhar a semana inteira para no final de semana dar uma fugidinha para o sítio, né? Para a fazenda, para se sentir num espaço mais harmônico. Talvez vocês sintam isso, né? Quem mora aqui nas cidades, que eu acho que são a maioria, né, de vocês. Então, isso é um sinal, né? Um sinal de que, poxa, por um lado, legal essa busca por estar mais próximo da natureza e observar como os ciclos da Terra interagem com a gente. Mas e o outro lado? Né? O que vai acontecer com a cidade se a gente abandonar esses espaços com infraestrutura, né, que faz com que todo o ecossistema ao redor se deteriore, né, se morra, e simplesmente vamos para o campo. Então, a proposta de fazer um trabalho de agricultura urbana é pensando que nem todos vão ter condições, né, e também nem todos querem sair das cidades para irem para o campo fazer um trabalho de plantio por vários motivos, né? Existem vários motivos. Então, pensando nisso, a proposta de fazer um trabalho de agricultura urbana é justamente um dos princípios da permacultura, da agroecologia, que é fazer com que o alimento produzido esteja o mais próximo possível da nossa panela, né, da nossa mesa. E para a gente conseguir isso, um dos caminhos é a gente aprender, né? Aprender e começar a colocar a semente na terra. Tá? Então, sinto que todos aqui têm já um despertar, né, sobre esse assunto. Eu sei que aqui tem pessoas também que têm terra no campo e estão empolgadas para fazer um trabalho lá também, e isso é maravilhoso, porque pode acontecer exatamente uma ponte, né, entre o campo e a cidade, que é algo que também faz muita falta. Faz muita falta termos redes para fazer esse contato, né, entre o campo e a cidade, tá? Para trazer para a experiência, tanto quem vive na cidade quanto de quem vive no campo, essa percepção de unidade, né, porque o trabalho que o agronegócio faz é justamente nos mostrar uma percepção fragmentada, né, de que a produção no campo, a produção mecanizada, a produção no campo precisa ser mecanizada para dar conta da população, né, para fazer com que todas as pessoas tenham alimento. Então, sentindo um pouco dessa ligação da agricultura nas cidades,
é interessante a gente perceber também sobre os ciclos, né? Os ciclos da natureza. E no que isso interfere e quais são os bloqueios, né, que a gente tem para perceber esses ciclos. Então, para quem vive nas cidades aqui, né, que são a maioria, existe toda uma estrutura montada para fazer com que a gente perca a referência do natural. É só a gente nos perguntarmos, né, ou perguntar para alguém da nossa família, um amigo, se a pessoa sabe onde é que é a direção norte, onde é que é a direção sul, né, sem pegar o celular com uma bússola e olhar. Então, esse é um indicador assim, bem claro, sabe? E existem muitos outros que a gente vai estar falando, né, no decorrer do curso, para que a gente possa ficar atento, né, atento e trazer para o nosso dia a dia essa observação, né, porque ela existe, mesmo que a gente viva num prédio, num apartamento, o sol nasce no mesmo lugar, ele se põe no mesmo lugar, o clima da minha região ela tem um padrão, né, embora a gente tenha notado muitos desequilíbrios nas últimas décadas, mas a gente tem como perceber um padrão, né, nas estações. Então, esses são alguns indicadores, né, Rama, de como a gente pode estar observando esses ciclos. Está me ouvindo, Rama? Sim, perfeito, perfeito. Então, o que está falando tem a ver com a sensibilidade. Percebem isso? Quanto a gente é sensível, é dizer, a gente tem corpo, tem um corpinho que é sensível. Atenção, mas nosso corpo é sensível. A gente pode enxergar em que parte do ciclo do ano estamos, ainda aqui no Nordeste, inverno quando chove e fica todo misturado, mas em caso de uma pessoa do Rio Grande do Sul, o inverno e o verão estão muito claro. O ciclo da lua está mudando constantemente. O Chasqui teve uma live contando sobre a influência da lua. Ele disse, a gente precisa estar sensível, estar e atento a lo que está acontecendo alrededor nosso para compreender uma linguagem que não estamos acostumados, que é a linguagem vegetal. Olha aonde que estou levando vocês. É, em certo jeito, um artista, porque é altamente sensível, né? Não entendi. Cada campesino é altamente sensível, tem que estar preparado, seu corpo preparado para perceber em que momento do ano, em que momento da lua, qual é a umidade precisa da terra, qual é a temperatura justa, não com aparelho, não com aparelho, com seu corpo. Qual é a ervas daninhas que están afincándose en un momento, si tem enfermedade en un momento, para botar a semente e deixar que o destino da vida termine dando alimento. Olha que é um risco muito grande. Está ouvindo bem? Sim? Aqui tem pessoal que diz, a obra está assinada travando. Está travando um pouquinho de vez em quando. Certo. Espero que fale para os anões da internet que nos ajudem agora. Então, toda uma questão de sensibilidade. A gente está começando a compreender algo que
é muito particular dos seres humanos, que é botar-se no lugar do outro. A gente, quando tem um jardim e cuida dele, fica no lugar da planta. Que precisa a planta? Qual é a sua necessidade? Compreendem isso, né? É muito difícil intelectualizar isso. Naturalmente, a gente entende que precisa de água, precisa de sol, de sombra, de certos minerais na terra. Mais ou menos a gente vai compreendendo isso. Mas, para que as nossas plantas em plenitude e desenvolvam todo su potencial de producir alimento, es decir, de ir de semente até a colheita, é uma aventura que é muito íntima. Compreende, não? É uma aventura íntima. A gente está no cotidiano, caminhando ao nosso quintal, olhando e fertilizando com nossa presença as plantinhas para que dia a dia esse crescimento termine em um prato para compartilhar com a família. Compreende a poética disso, a maravilha de ir devagarinho, dia após dia, esperando que uma folha de alface cresça lentamente. Todo é lento na horta. Então, compreender este reino vegetal precisa de lentidão, que muitas vezes a muitos de nós nos falta. Precisamos paciência, precisamos atenção a que o ciclo está dançando esta plantinha. Se é uma alface, se é um tomate, se é um manjericão, se é um milho, cada um deles precisam de mas a gente começa a entrar em amizade com as plantas para poder passar esta consciência que é animal em nós a uma consciência vegetal e compreender que é o que está precisando. Com certeza que a gente vai dar técnicas para todos vocês. Técnica quer dizer, as folhas precisam mais água, os frutos precisam de um tutorado. Toda essa técnica vocês vão aprender. Mas, na realidade, um bom jardineiro, um bom hortelã. Hortelã é a palavra certa, Justin? Hortelã? Sim? Hortelã ou hortelão? Hortelã. Um bom hortelã é uma pessoa que faz amizade com suas plantas, que faz amizade com a terra, que não entra em guerra com as ervas daninhas ou as ervas espontâneas ou com algum tipo de plantas, de insectos, de agua, de vento, de terra. Todo está danzando alrededor del jardín y uno se convierte en un mestre de sinfónica que va comprendiendo cada uno de esos músicos. El músico que toca o violino no es o mismo que toca a percussão. Alface não é o mesmo que um tomate. E vai compreendendo as necessidades de cada um deles. Então, água de boa qualidade. Água que a gente vai falar mais na frente, um pouquinho mais com detalhe da água, mas lembrem que se você vai tomar água de uma torneira meio com muito cloro ou vai tomar a melhor água que consiga. As nossas plantas é o mesmo. Se você consegue entregar para eles água de chuva, é a melhor água. Se consegue dar, não tem água de chuva, é água de poço, bom. Cortando um pouco aí, Rama. Fertilidade. Está cortando, Chasqui? Cortando um pouco, mas pode concluir. Cortando áudio?
Sim. Uhum. E não sei o que fazer. Não, mas pode concluir. Bom, falando da qualidade da água. Então, qualidade da água, qualidade da terra, a fertilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Fertilidade é um conceito muito complexo, porque fertilidade, na realidade, está falando de boa condição de uma planta crescer. E às vezes, algumas plantas precisam de uma coisa e às vezes precisam de outra. Então, fertilidade é a possibilidade de que a terra possa alimentar a nossa planta em seu máximo potencial. Então, van a compreender como fertilizar, como aumentar a fertilidade da sua terra, tanto se seja um quintal ou se seja um vaso em uma varanda. Van a aprender que o ar também é um elemento muito importante. Se o vento está batendo nas suas plantinhas, tem algumas plantas que aguentam, outras que não aguentam. Muitas vezes, muitas varandas estão na frente de uma corrente do ar que vem do mar. Por exemplo, não sei, em Fortaleza, muitas cidades litorâneas têm muito vento vindo do mar. Tem que procurar um espaço onde as plantas que você vai plantar não se incomodem com o vento, porque há muitas plantas que não gostam do vento. Vamos falar disso. Vamos falar da influência do sol. Vocês pensarão, bom, é óbvio, mas algumas plantas precisam de muito sol, de sol direto. Algumas plantas precisam de meio sol, meia sombra. E algumas plantas crescem só na sombra. Então, vamos compreender por qué es que esta influencia es determinante para algunas plantas para el crecimiento sadio de las plantas. Vamos a comprender también que tem otras influencias que aparentemente son un poco más mistérios, como a lua o como as estrelas, que no caso da biodinámica, não sei se ouviram falar, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A biodinâmica é um tipo de agricultura que percebe que tem influências quase esotéricas. Na realidade, eles estão falando que as estrelas estão influenciando o crescimento das plantas e percibir a atenção nessas estrelas, o movimento dos astros, pode melhorar o crescimento das plantas. Então, quando queremos falar de necessidade de plantas, na realidade a gente está convidando vocês a começar uma amizade com o mundo vegetal. Provavelmente muitos de vocês já têm essa amizade, já têm desenvolvido essas habilidades. Agora, aprofundar nessa amizade, compreender se eu fosse uma berinjela. Parece que é engraçado falar assim, né? Mas se fosse uma berinjela, como gostaria de viver? Né? Externar a nossa consciência até o mundo vegetal é maravilhoso, é uma viagem muito curiosa e que pode ajudar muito a complementar com a técnica, porque a técnica em si mesma, se não está acompanhada de sensibilidade, muitas vezes nos fazem tomar escolhas erradas. Então, a gente quer... Sim. É justamente isso que o Rama está falando sobre essa compreensão, né, que a gente vai aprender sobre essas necessidades das plantas, do solo, né, necessidades de água. A gente vai aprender isso e isso vai ser uma combinação, né, das técnicas que a gente vai passar com a observação, né, por isso que a gente estava falando dos ciclos da natureza, né, desse trabalho de observação, porque através da observação a gente vai ter como se a observação fosse, a Pachamama fosse uma professora, né, e nós aqui, como eu e o Rama, estamos levando um conhecimento que se complementa. Então, quando o Rama fala sobre o sol, por exemplo, sobre o sol, uma das formas mais simples de a gente fazer um exercício de observação,
que é o que a gente vai propor hoje também, depois da aula, a gente vai passar uma missão para vocês, é a gente fazer o acompanhamento durante um dia inteiro. Pode ser de uma planta em relação ao dia, ou pode ser do próprio Sol, né, em relação ao planeta. Então, quando a gente tem a sensibilidade de perceber que o movimento do Sol, ele segue um padrão, mas ele se relaciona também com o espaço que a gente está, com o nosso apartamento, se é a fase sul, se é a fase leste, né? A gente vai criando pontes, né? A gente vai criando pontes dentro de nós que vai fazendo com que, na hora que a gente aplica uma técnica, a gente percebe o porquê que deu certo, né? Por que deu certo fazer um plantio de uma erva medicinal em um lugar que recebe muito sol, né? Por que dá certo fazer o plantio de plantas mais folhosas em um espaço onde não tenha sol tão forte, né, como as outras? Então a gente vai percebendo. O dia, né, essa noção do tempo de dia e noite nos traz já um ambiente de pesquisa, tá? Para a gente olhar, né, para o nosso entorno e perceber como acontece esse movimento. A dama da noite, por exemplo, aquela flor, né, não sei se vocês conhecem, mas que ela floresce à noite. Então, tantas outras plantas que têm uma singularidade, né, tem algo nelas que a torna singular no planeta. E, por outro lado, existem fatores que são padrões, né, como a fotossíntese, né, como essa captação da luz solar através das folhas e como a captação dos nutrientes da terra pelas raízes. Isso é padrão. Então, as luas, né, quando a gente afina a nossa sensibilidade e começa a fazer experiências, né, a gente começa a perceber que dá uma diferença se eu plantar uma semente de cebola na lua minguante ou na lua cheia. Através dessas experiências a gente vai criando, sabe, na neurociência fala sinapses, né? Essas sinapses no nosso cérebro, mas mais do que isso, a gente vai criando a intimidade, que o Rama falou com as plantas, né? Que a partir daí, desse vínculo, desse espaço de intimidade, que a gente vai começar a percebê-las, e também elas vão nos perceber, sabe? Porque normalmente a gente pensa que não acontece esse movimento recíproco, né? E acontece assim, constantemente. Outra forma de observar na natureza, nos ciclos, o tempo, são as estações, né? Nas estações a gente tem bem claro, e depois a gente vai enviar um material complementar para vocês, tá? Um vídeo com mais detalhes, né, sobre o que a gente está falando nessa aula. Numa estação a gente consegue perceber através da mudança das cores, através da temperatura, através da presença de seres, né, de insetos e de plantas mesmo, a gente consegue perceber, né, quais plantas, quais insetos conseguem se desenvolver melhor naquela época do ano. Então, é interessante para vocês que estão começando essa jornada, para nós, né, que estamos começando, criar um diário, sabe? Criar um diário, ter um livro, para fazer umas anotações, do que a gente está observando, para que isso não se perca, tá? Para que isso não se perca e que a gente possa até ensinar outras pessoas, né? Que já é um nível que é um pouco acima, mas não é tão distante. Às vezes a gente pensa, não, eu mal sei, como é que eu vou ensinar? Mas existem várias fases, né? Se você ensinar uma criança hoje a perceber essa relação íntima das plantas com o sol, com a água, com os nutrientes, isso dentro dela vai ser como uma semente que vai no seu tempo germinar, florescer, e ela vai tendo uma compreensão e formando um jardim dentro dela. Então,
Quando eu falo assim de observação nos cursos, eu já abro para aqueles brinquedos, brincadeira de professor de cursinho que faz junção de letras, né, com palavras, e para isso a gente usa a palavra oír, que é O-I-R, né, que em homenagem ao ramo aí, que é da Argentina, castelhano, se traduz por ouvir, ouvir. Então, ouvir não só com o ouvido, com a intuição, com todo o ser, ouvir o que a Pachamama está nos transmitindo. Então, de observar, tá? Quem já está com um caderno aí, ou com uma anotação, já deixe isso sublinhado aí. E a próxima letra é I, de imitar. Imitar. O Rama fez a brincadeira da berinjela aí, eu me senti aqui com o sabor da berinjela. Aqui, uma berinjela meio assada, né, porque o calor aqui de Aracaju tá demais esses dias, mas parece uma brincadeira mesmo, e é uma brincadeira, né, como o Rama propôs, mas, por outro lado, vocês sabiam que os xamãs, né, que são seres humanos, né, mas que desenvolveram um nível de sensibilidade para captar o que está acontecendo em volta, numa aldeia, numa comunidade. Sabiam que uma das formas, para não dizer técnica, mas dá para entender se eu dizer técnica, uma das técnicas dos xamãs para conseguirem entrar em um estado de sincronia com a natureza é através da imitação? Tem vários registros assim de etnias, né, que tem os xamãs ou os pajés, né, se a gente trazer para o Brasil nosso aqui mesmo, né, pajé fica mais claro, que através da imitação de um animal, né, através da imitação de uma árvore, através da imitação de um movimento de um rio ou de uma montanha, eles conseguem chegar num estado de consciência de sincronia com aquilo, né? Com o rio, com a floresta, com as montanhas, ou até mesmo com as pessoas. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque com a horta acontece a mesma coisa. Em um momento em que estamos com a nossa sensibilidade aflorada, né? E ela é aflorada, florescida como? Na terra, com água, com as mãos, com carinho, né? Com nutrientes, ela se aflora assim. Então, no momento que a gente tem florescida essa intuição, a gente começa a perceber essa intimidade. E a imitação, ela é uma técnica de poder. Aí, trazendo para a prática, assim, como imitar, Tchaski? Como é que eu posso imitar não sei, uma berinjela mesmo, né? Ficar meio curvadinho, parecendo um feto. A gente pode usar a nossa criatividade, a gente pode colocar os pés na terra perto de um pé de tomate, né? Para sentir como é que está a terra, qual que é a impressão, né, que aquele pé de tomate o que ele está me transmitindo. A gente pode fazer a observação de uma floresta, né, do crescimento de uma floresta e reproduzir isso num canteiro, né, que é um dos trabalhos que a gente faz, que vai ser detalhado na última aula, são os canteiros em espiral. Os canteiros em espiral têm uma proposta justamente de imitar a terra, de imitar um ecossistema. É um ecossistema. As plantas de uma floresta, elas têm um padrão de crescimento. Elas têm uma organização, em que de um deserto, por exemplo, ou de um lugar que foi totalmente desmatado ou incendiado, começa com as plantas que se chamam primárias,
né, que são as plantas que são nativas e têm uma genética que ela está desenvolvida por ela mesma, né, pela própria inteligência da planta, ela está desenvolvida para, percebendo uma situação de extermínio, como uma queimada, ela, depois disso, ela tem esse primeiro impulso para fazer com que a floresta renasça. Então, a partir dali, vai acontecendo uma série de eventos, né, que vão proporcionando a esse espaço a renovação. Isso, se a gente olhar para o nosso organismo, para a nossa pele, por exemplo, em um ferimento, em um machucado, acontece a mesma coisa. Se a gente olhar para os estudos científicos dos nascimentos das galáxias, das estrelas, a gente vai perceber o mesmo princípio. Então, isso é uma experiência, sabe, muito, muito bonita de se fazer, muito real, muito concreta. Tá? Fazer um canteiro em espiral, fazer um tutoramento de uma planta, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, que é um dos pontos, né, que trazem uma atenção para o cuidado, para o carinho, e que a gente vê na natureza. A gente vai falar sobre a milpa, que é uma associação entre 3 plantas, que é o feijão, o milho e a abóbora, onde essas 3 plantas, elas se complementam. O feijão traz nitrogênio para o solo, que ajuda no crescimento do milho, que oferece para o feijão um tutor, né, que é o seu próprio caule, sua estrutura, para que o feijão suba e receba mais o sol. E ali se relaciona com a abóbora. Então, quando a gente observa na natureza essas relações, e essas relações vêm sendo observadas há muito tempo, e a gente imita isso, acontece o desenvolvimento. Então, os estudos, né, agroecológicos sobre associação de plantas, né, a gente ouve sobre agrônomos também, engenheiros florestais, falando sobre o consórcio, né, entre plantas que se beneficiam. Isso gera uma infinidade de possibilidades para a gente, como jardineiros, né, como agricultores urbanos, estarmos a serviço de Pachamama. A serviço de Pachamama, observando, imitando, e a letra R de repetindo, repetir. A partir da repetição, se a gente está atento, a gente consegue criar alguns aprimoramentos, a gente consegue ir melhorando, isso é natural. Em todos os aspectos da nossa vida, se a gente tem a capacidade de nos auto-observarmos, se temos um trabalho de autoconhecimento, a gente desenvolve esse poder mesmo de poder reproduzir algo a partir das nossas mãos cada vez melhor. Reproduzir, repetir. Então, queria saber se tem perguntas aí também. A maioria da turma está sem câmera, estão por aí, se quiserem só falar, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta para quebrar o gelo aqui. Tem um conceito que eu li um pouco sobre, que eu acho que na apresentação Rama falou, quando você estudou na Argentina, eu acho, agronomia, né, que está muito focado na soja e no rendimento. Tá. Então, eu li sobre um conceito que é parecido com isso, mas entendo que é totalmente diferente e que tem a ver com esse consórcio, eu acho que você estava falando, a simbiose entre as plantas, ajuda entre umas outras, que é a agricultura biointensiva. Que é, tipo, justamente para quem tem pouco espaço, conseguir produzir, não tanto em quantidade, mas sim diversos tipos de cultivo. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho um canteirinho, vou plantar tomate.
que sei que com o sol vai, isso, aquilo, já sei como funciona a planta, a terra e tal. Só que tem essa ideia que eu queria conhecer um pouco mais como é, porque achei muito interessante a ideia de quem tem pouco espaço conseguir essa intensidade no sentido de aproveitar o pouco espaço para ter diversos tipos de plantações que se ajudam umas às outras. Não sei se vocês trabalham com isso ou vão tratar esse assunto. Ótimo, Oscar. Esse assunto também tem me tocado, sabe, nos últimos meses, por perceber justamente muita ansiedade das pessoas em quererem produzir o mais rápido possível. Porque a gente está passando uma situação, né, mas acho que foi mais no início da crise, né, que começou aquela história de ter que fazer reserva de alimento em casa, porque ia faltar, né? Então, isso criou um alerta nas pessoas e aí deu um boom. Eu senti que deu um boom, assim, na procura por novas alternativas, e esse boom vem justamente das cidades, né, das pessoas que moram nos apartamentos, que moram nas casas com pouco espaço. E sabe, Oscar, eu tive assim, num primeiro momento eu refleti assim, pensei, poxa, né, as pessoas nunca colocaram a mão na terra, né, não gostavam disso, muitas não gostam, né, tem, não sei, medo de minhoca e outras situações assim, bloqueios que impedem elas de tocar na terra, mas esse movimento fez com que elas despertassem para essa vontade. Então, Oscar, trazendo assim um dos pontos que eu acho que é muito prático e muito real dessa agricultura biointensiva é o plantio de germinados. O plantio de germinados, que a gente coloca a semente na terra, lentilha, alguns outros grãos, né, que tem esse poder da germinação rápida de oferecer nutrientes. Então, fazer um plantio de germinado na nossa casa, no apartamento, é agricultura urbana. E eu posso ter resultado em 5 dias. É claro que eu não vejo que uma solução a médio e longo prazo vai se basear só nos germinados. Mas eu vejo isso como um indicador, sabe? Um indicador para que as pessoas percebam que quero ter resultado rápido, eu posso ter. E a partir dessa obtenção do resultado rápido, elas percebam também que é interessante trabalhar o médio e longo prazo. É interessante trabalhar isso porque as cidades estão cada vez mais num ritmo acelerado. A internet vai virar 5G, né? 5G daqui a pouco, 6G, 7G, então tudo acelerando. E se as projeções, né, de futuro, aí, de visionários, de cineastas, né, se reproduzirem no planeta, não vai demorar muito tempo para colapsar totalmente, né, para essa amostra que a gente está tendo agora da crise do Covid se potencialize daqui a pouquinho. Então, com certeza, Oscar, esse trabalho da agricultura biointensivo, na minha opinião também, não sei o que o Rama, como ele vê, mas na minha opinião, assim, é um dos caminhos interessantes para o cultivo urbano. Tá? Rama, quer comentar algo? Lo que vejo, Oscar, não sei se você já está imerso no mundo da jardineria, mas o primeiro que uno deveria tentar é botar a mão na terra, é compreender a mínima intimidade com uma planta crescendo com nossos cuidados. Lo que primero se va a deparar es que a planta crece por sí mesma, só tem que dar as boas condições. Agora, tem pessoas que han estudado y que han desenvolvido técnicas como eso, como muchas otras, que aumentan a cantidad de alimento. Está maravilloso, es muy bom. El desenvolvimiento de este conhecimento do mundo vegetal. Mas, indo devagarinho, compreendendo lo básico y aprofundando, aquí vamos a hablar de agricultura natural, que es una filosofía japonesa. Vamos a estar hablando de un poco de permacultura, vamos a estar hablando de agricultura biodinámica. Entonces,
a gente vai mostrar algunos jeitos de lidiar com plantas, mas você vai ir compreendendo qual é o jeito que responde melhor para você. Qual é o melhor jeito que responde a sua fome por conhecer este mundo, que é um mundo muito maravilhoso, que é um mundo muito atrativo, ¿no? De cuidar de plantas y de hacer que estas plantas no solo que crecen, sino que produzcan alimentos, que es maravilloso, ¿no? Dale. Estão ouvindo bem, pessoal? Teve mais um comentário aí que não estava bom o áudio, mas tiveram outras pessoas que falaram que está normal. Só para precisar... Tá super bem. Tá. Só queria precisar uma coisinha, pelo que eu ouvi vocês falando, que, como eu falei, eu não conheço, né? Mas pelo pouco que eu li, essa agricultura biointensiva justamente foge de qualquer pressa, de qualquer intenção de produzir muito. Eu acho que o nome leva um pouquinho a engano, talvez, né? Porque justamente ela não pretende ter produção massiva, muito rápido. Olha, em 3 meses eu já tive um bocado de coisa. Senão, justamente eu acho que tem mais a ver com essa sinergia, né? Entre plantas, entre espécies que se ajudam umas às outras, né? Eu perguntava por se vocês conhecem, porque achei um assunto interessante, mas realmente eu já tenho, na verdade, desde criança que eu meto a mão na terra, só que eu sempre morei em cidade, né? E estou com alguns projetos de compaginar minha vida na cidade com a vida mais rural, mas isso é mais a longo prazo. Então, eu não conheço muito, mas sim, sempre tratei com plantas e sempre estive em relação com isso, né? Mas só para precisar essa parte da biointensiva, que eu acho que às vezes as pessoas dizem, intensiva é, né, muito intenso, muito rápido. A gente quer justamente fugir de tudo isso, né? Pelo menos eu não tenho pressa nenhuma em tudo isso, né? E realmente quem tiver muita pressa e quiser cultivar de muita pressa, o caminho é esse, vão ser outros os caminhos, né? Realmente, só para precisar, já que eu introduzi a pergunta, só para esclarecer isso. Legal. E Oscar, muitas pessoas que vivem na cidade estão e não conseguem sair dessa ansiedade, dessa procura por uma resposta rápida. Então, assim, só complementando assim, a tua pergunta, o que eu vejo é que essas pessoas, elas podem ser atraídas justamente por essa forma, que na minha opinião é uma forma interessante de plantio, né, do germinado, né, não pela rapidez somente, mas especialmente pela pessoa ter a experiência de sentir no próprio corpo, né, um alimento germinado, né, e a partir dessa experiência, ela perceber que vai existir uma paleta de cores imensa, né, para ela fazer o plantio. Como é o projeto de uma agrofloresta. Quando a gente faz o cultivo, e mais para frente no curso a gente vai falar mais detalhes, de uma agrofloresta, a gente faz o plantio pensando em colher daqui 3 meses, né, ou 40 dias, porque, bom, isso em algumas situações é uma necessidade, né, de fazer uma colheita rápida, né, mas ao mesmo tempo a gente vai estar cultivando ali outras plantas que têm um ciclo de 2, 3 meses, né, ciclo de 6 meses, 1 ano, 3 anos, até 30, 40, 60 anos de idade. Então, esse complemento, né, que é representado pelos povos andinos como o arco-íris, né, como esse símbolo da unidade das cores, dentro da agroecologia, dá um caminho para a pessoa sair da ansiedade, né, da resposta rápida e caminhar devagar aí pela horta, como falou o Rama, deixando o melhor fertilizante para a terra, né, que é as pegadas do jardineiro, né, que vai estar ali entregando, né, não só uma pá de adubo, entregando não só água, né, uma boa condição de sol,
mas especialmente entregando o amor, né, o afeto, que é percebido pelas plantas e que traz para a gente essa oportunidade, né, de estar conectado com a horta. E, bom, queria saber se temos mais perguntas até agora. Se temos alguém com alguma dúvida específica. Libera o áudio, Cláudia. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, você já falou que a gente vai aprender isso um pouco mais para frente, mas a minha dúvida específica é porque eu estou com alguns tomates e uns fisalhos todo meio misturado, eu precisava dar suporte para eles agora. E que eles estão se espalhando e estão caindo, e eu precisava só saber sobre isso. Mas eu sei que a gente vai aprender, então não sei se... Mas coitadinhos, precisam de tutoramento, né? Isso. Você está preocupada que quando chegue a aula de tutoramento já vão morrer as plantas? Não isso, mas é porque eu sinto que elas precisam já, e eu ia fazer meio mais ou menos, eu ia fazer do jeito que eu intuísse, né? Mas se tem essa possibilidade, puder me dar uma Tá ótimo, Cláudia. Tá ótimo. Acho que a gente tem um tempo, né, para poder fazer essa integração, né, do que está acontecendo na casa de vocês, né, quem tem as plantas, e fazer essa ligação com a aula, né? Eu acho que é perfeito. Assim, então, para quem não sabe aqui o que é esse trabalho de tutoramento, né, que a gente está falando, que a Cláudia falou, e pode ser que alguém não tenha entendido, é justamente dar esse suporte para que a planta siga crescendo, né, e não tenha tanta perca de energia ou não esteja tanto vulnerável para pegar uma doença. Então, o tomatinho cereja é o melhor laboratório, na minha opinião, para fazer tutoramento. Porque ele tem um crescimento rápido, ele tem os frutos, né, e ele faz muitas ramas. Então, isso vai fazendo o quê? Justamente isso que a Cláudia falou, que a planta vai se espalhando, às vezes se mistura com outras, e em algumas situações fica muito abafado, né? Ou um galho que está com muitos frutos, ele pesa, quebra, né? E ali gera um foco de uma doença, um fungo. Tá? Então, o tutoramento, a base dele é a gente dar um apoio, dar um suporte para a planta. A gente vai fazer isso utilizando, pode ser um pedacinho de bambu, né, cortado, um cabo de vassoura, muitas pessoas fazem aí, um pedaço daqueles vergalhões de metal, né, a gente vai observar onde está o caule, a raiz da planta, né, se for preciso mexer um pouco no pé dela ali para ver se a gente não vai cravar o tutor aí na raiz, e a gente vai posicionar para que, com a ajuda de um cordãozinho, de aqueles arame que tem em pacote de pão, a gente vai dar um suporte. Normalmente, quando a gente vai fazer o tutoramento, a gente faz alguma poda também. E para fazer o cultivo do tomate, é interessante a gente conciliar a poda e o tutoramento. Tá? É uma obra de arte. É uma experiência que a gente vai observando. Cláudia, tem algumas regras aí que eu acho que o Rama pode falar o básico assim da poda, até porque mais a gente vai falar depois também desse tutoramento. No caso, você falou tomate e fisales. Fisales. E eu tenho junto, eles estão meio misturados também, eu tenho um guaco, que também tá tudo misturado. Estão tudo meio enroscado. O problema do tomate é que o fruto pesa, certo? E quando empieza a pesar, pode terminar quebrando as ramas. Então, um tutoramento, na realidade, é para evitar que as ramas quebram quando o fruto empieza a pesar. Lembrem que o tomate, como a gente consome, que é grandão e vermelho, é um melhoramento
genético natural de los campesinos que fueron escolhendo o tomate maior ao longo dos siglos, certo? O tomate cereja é o tomate mais rústico e mais antigo, mais ancestral. Na realidade, o tomate verdadeiro era assim, pequenitos, frutos pequenos, que depois, ao longo dos anos, foram escolhendo-se e terminando de dar estes frutos grossos. Então, de certa maneira, as ramas do tomate não estão preparadas para tanto peso, quando são muito grandes os tomates. O que podemos fazer? Tem tutoramento que você pode ir acompanhando a planta, porque tem dois tipos de tomate. Um tomate que é determinado, que fica meio baixinho, e um tomate que é indeterminado, que está crescendo constantemente. Não sei se é o caso do seu. Tem um que vai, que quase uma trepadeira. É muito grande. Não, fica aí mais ou menos. Bem, então, bota um pauzinho primeiro no tronco, porque o pior que pode passar para um tomate é que quebra o tronco, a base do tronco. E aí morre toda a planta. Então, primeiro passo, bota um bambuzinho do lado do tronco principal, né? E vai amarrando algunos pedacinhos de tecido, a veces melhor tecido, para não machucar a parte de fora da corteza do tronco. Lembre que, por isso é interessante conhecer um pouco de como os vegetais crescem. En caso de un tronco, a ceiba que sube y que desce, se lembra en las aulas de biología, acontece bien na superfície, quase na casca do tronco de uma planta ou de uma árvore, por exemplo. El xilema e floema, ¿se lembram aqui de xilema e floema? É assim em português também? Não me lembro. Son los conductos que levan agua agua para las plantas y que transforman después en las folias, transforman en nutrientes que descen a raíz. Tengo una danza ali, que son tubillos que descen y que suben. Todas esas células crecen bien en la borda del tronco. Por eso, por ejemplo, si você faz un corte de 5 centímetros de largura por 2 centímetros de profundidad en cualquier árbol, casi que va a morrer. Y va a dar toda la vuelta, morre un árbol completo. Porque el árbol no se puede comunicar. Entonces, hay que ser cuidadoso con la superficie de las plantas, con la superficie de las ramas. Bota un tecido, por ejemplo. A veces arame, hay que ser cuidadoso con qué arame, porque puede apretar de más y puede machucar. Entonces, tecido en el tronco principal. Y después enxerga assim. Aqui tem Jefferson falando xilema e floema. Exato. Xilema e floema. Então, são canais, são como tubillos que uno que sube y otro que desce. Y que van a través de un proceso bioquímicos, levando agua y minerales y trazendo productos de fotosíntesis. Entonces, un tecido de algodón, por ejemplo, es interesante. Y después enxerga as ramas donde están carregando frutos si no está muy pesado. Si está un poco pesado, acompaña ese peso con otro pauzinho, otra bambú, para evitar que ese peso termine quebrando a rama. Tengo una técnica muy difundida por los tomateros, que es armar como una estructura con bambú cruzado, ya que a gente já fez varias veces en Argentina, con bambú cruzados, creando una estructura que apoyan, las plantas de tomate apoyan en esa estructura y no tienen dificultad de quebrar las ramas. Mas no caso seu, vai acompanhando o peso. Só isso. A poda que pode ser interessante, no caso do tomate, que a gente também vai falar, são o crescimento os brotes axilares. Quando tem uma rama, no tomate cresce uma pequena raminha que vai a gastar bastante energia na planta quando você quer que a energia termine na produção de fruto, não? Um fruto que precisa de muita energia. Então, pode ir tirando, depois podemos mandar algumas fotos no grupo para mostrar como se tira
estos ápices, estos crescimentos de raminha nas axilas das raminhas, tá? Tá ótimo. Obrigada. Vou fazer já. Assim que Eu vejo que terminar a aula. Mário... Sí, vai. Mário, conducción de cego. Está explicando aquí los movimientos de fluidos en las plantas. Interessantíssimo aprender de botânica, aprender de biologia, recuperar as vezes que a gente ouviu falar quando era criança na escola. Interessante compreender um pouquinho como é um mundo vegetal tão diferente do nosso, e em alguns sentidos bastante similares. Tem alguma outra dúvida por aí de lo que a gente falou? A gente está fazendo uma introdução. Si vocês estaban esperando técnicas de una sola vez, vamos a ir devagarinho, no se apure. A gente vai ter agora umas missões para vocês cumprir que tem a ver com a observação. Esto de que a gente está falando da observação é muito importante. A técnica sem observação, sem sensibilidade, não termina em muitas vezes actos de brutalidade vegetal, diríamos. Bom, vamos tocando então. Dentro da programação de hoje, a gente ficou também, Rama, aí de falar sobre o que as plantas precisam. Né? O que é o básico para as plantas, Rama? Então, a gente falou um pouquinho assim, introdutoriamente, qualidade de água, né? Água que tem diferentes qualidades, pensando como uma planta. A melhor água é a água de chuva, com certeza. Por isso é tão importante de colher água de chuva. Se você tem possibilidade de, em um quintal, em um torneio, em uma caixa de água, recuperar essa maravilha de água que é a água de chuva, que é uma água que tem baixo conteúdo em minerais, ou seja, é uma água leve, não é uma água dura. Se fala água dura é quando uma água que tem muitas sais, e às vezes são nocivas para as plantas. Então, água de chuva é a melhor água, e é água que vem de graça, que cai no nosso quintal. É o melhor que tem. Se você não consegue regar as suas plantas com água de chuva, bom, água de poço se consegue também, é uma água bastante boa. Água de rio também é boa. Mas, se não consegue, só consegue irrigar as suas plantas com água de regi, então, tenha cuidado de não se passar a cota, porque às vezes a cota termina fazendo pagar muita grana. A gente já teve algumas experiências com respeito a isso. Mas, então, água de regi pode ser usada, não é do melhor, mas as plantas vão aguentar tranquilo. Com respeito à terra, a gente vai fazer algumas experiências para compreender o substrato, que a gente chama, a qualidade em quanto à estrutura e em quanto à textura. Que tipo de terra a gente tem? Que plantas podem crescer bem em este tipo de terra que eu tenho? Se você vai fazer um quintal de varanda, bom, pode escolher o substrato facilmente, ir a comprar a terra ou conseguir terra por aí. Mas se você tem um quintal, por exemplo, no nosso caso, que a gente mora bem pertinho da praia, em Fortaleza, é uma terra muito arenosa, extremadamente arenosa, é quase praia. Então, tem algumas plantas que vão crescer muito bem nessas condições e plantas que não vão crescer bem. Compreender o que você tem é parte de compreender as necessidades das nossas plantinhas. E também passar essas limitações. Por exemplo, eu quero que cresça na minha terra, que é muito argilosa, eu quero fazer crescer cenoura, que precisa de uma terra solta. Bom, faço um pequeno canteiro, posso conseguir um pouco de areia, boto ali e termino fazendo um canteiro específico para plantas de terra solta.
a gente falou de fertilidade, que é um conceito complexo, que tem a ver com certas condições dentro da presença de minerais e que esses minerais estén presentes para que as plantinhas possam tomá-los. Não sempre acontece. Às vezes uma terra tem muito ferro, mas não está no momento justo para apresentar esse ferro para as plantas. Então, é importante compreender que a fertilidade é bastante relativa e que a gente vai ir estudando como nossa terra oferece os minerais a nossas plantas. E, Rama, falando sobre a terra, é engraçado que muitas vezes o primeiro obstáculo que as pessoas encontram para plantar é justamente na terra. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem muitas pessoas que param muito na parte da teoria, da técnica. E aí elas veem alguém falando ou leem um texto de um agrônomo sobre análise de solo, e aí a pessoa fica com uma sensação de que ela precisa necessariamente pegar um punhadinho daquela terra, colocar num saquinho e levar para um laboratório para avaliar quais são os nutrientes daquela terra, o que ela pode plantar ali, né? E assim, não é ser contra isso. Eu acho que isso é interessante, mas não pode se tornar uma barreira, sabe? Até porque a gente tem outras formas, né, de perceber se aquela planta que a gente quer cultivar é possível ser cultivada no nosso quintal. E uma das principais é fazendo uma investigação perto da nossa casa, né? O que o Rama falou aí, dessa vivência perto da praia, fez com que ele percebesse que em torno, né, por ele ter vindo lá de Córdoba, que é uma região totalmente diferente da praia, então ele teve a percepção e a sensibilidade de ver em torno da casa o que tinha plantado. Então é um caminho mais curto. Eu acho que quando a gente tem essa sacada de procurar os caminhos que estão mais próximos nossos para tomar uma decisão e realmente ir para a terra e colocar a planta, é um grande salto. Então, a terra a gente pode fazer muitas análises sobre ela. Tá? A gente, no vídeo complementar que eu vou enviar ainda hoje, tem alguns detalhes, eu vou falar alguns agora, mas depois assistam também, tá? Porque tem algumas imagens, tem na prática, né, o que a gente está falando aqui. E basicamente para a Terra, para a gente analisar ela, a gente vai ver que ela é composta de fatores físicos, químicos e biológicos, né? Se a gente for trazer para a parte botânica. Então, essa experiência que a gente vai propor para vocês, né, que também a gente vai passar pelo grupo do WhatsApp, né, a primeira missão, é uma experiência que vai fazer vocês perceber um pouquinho da estrutura do solo, que é um fator físico. Então, como o Rama falou, algumas plantas a gente consegue plantar com mais facilidade num solo macio, outras num solo mais argiloso se dão bem. Então, é interessante a gente ter esse estudo, é muito interessante. Mas ir lá e fazer a experiência e ver com os próprios olhos faz com que a gente, literalmente, enraize esse conhecimento, sabe? A gente traga essa sabedoria para o nosso ser através da prática junto com a teoria. Então, no solo, as características físicas dele, as duas principais são essas, né? De se é um solo mais argiloso ou é um solo mais arenoso. Pode ser também um solo com grande quantidade de matéria orgânica, que é